pela Universidade Federal da Bahia, com estudos no Max Planck Institute for Procedural Law, Luxemburgo, doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, Visiting Scholar na Stanford Law School, Visitor Researcher na Harvard Law School, mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, professor adjunto de Direito Processual Civil na Universidade Federal de Minas Gerais, nos cursos de graduação, mestrado e doutorado, professor na Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor nos cursos de mestrado e doutorado na Universidade de Ribeirão Preto e na Universidade Católica de Brasília. É o único autor brasileiro vencedor do prêmio Mauro Capelletti, concedido a cada 4 anos pela International Association of Procedural Law ao melhor livro sobre processo no mundo. Fred Didier Júnior, professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, graduação, mestrado e doutorado, diretor-geral da Faculdade Baiana de Direito. Possui graduação em Direito pela Universidade Federal da Bahia, mestrado em Direito pela Universidade também da Federal da Bahia, doutorado em Direito pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, pós-doutorado na Universidade de Lisboa e livre docência na Universidade de São Paulo. Atualmente é membro da Academia de Letras da Bahia, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, do Instituto Ibero-Americano de Direito Processual, da International Association of Procedural Law, na Academia de Letras Jurídicas da Bahia, e da Associação Norte e Nordeste de Professores de Processo, sócio do Escritório de Advocacia de Dias Sodré e Rosa Advocacia e Consultoria. Registramos também a presença do juiz federal Glaucio Ferreira Maciel Gonçalves, doutor em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, instituição no qual se graduou e concluiu o mestrado. Fez estudos de pós-doutoramento no Albert Ludwigs Universität em Freiburg, na Alemanha, na área de processo civil. Foi pesquisador visitante também do Max Planck Institut für Ausländisches und Internationales Strafrecht, também em Freiburg, e professor associado de processo civil na graduação da UFMG. A Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da 6ª Região agradece a presença das autoridades presentes e a participação de suas excelências, as senhoras e os senhores, magistrados, membros do Ministério Público, procuradores, advogados, servidores, operadores do direito, estagiários e a participação das senhoras, dos senhores que acompanham a transmissão desta solenidade pelo Teams. O Seminário Justiça Multiportas busca promover uma abordagem plural para a resolução de conflitos, oferecendo alternativas diversas ao judiciário tradicional. O seminário propõe a implementação e o fortalecimento de métodos autocompositivos como mediação, conciliação e arbitragem, a fim de tornar o acesso à justiça mais eficiente, ágil e adequada às necessidades dos jurisdicionados. Para a abertura, convidamos a fazer uso da palavra o excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da 6ª Região, desembargador federal Walisney de Souza Oliveira. Com a palavra. Boa tarde a todos e todas. Meus cumprimentos iniciais aqui à nossa eterna presidente Mônica Cifuentes, desembargador Lincoln também, presentes aqui, juiz Antônio Francisco, juiz Carlos Geraldo, os presentes aqui, todos, meus cumprimentos, juiz Sérgio, está lá presente, e todos vocês que vieram aqui nos visitar hoje, aqui no tribunal.
a gente, a propósito desse tema, né, multiportas, nós estamos também querendo abrir as nossas portas para a comunidade jurídica. A gente fica feliz quando a gente vê um fenômeno dos últimos tempos. Isso é um fenômeno, porque com a pandemia você não conseguia levar para um auditório mais do que 6 pessoas. E meus cumprimentos também na maioria da plateia que está aí no Teams, né, onde divide com seu lazer, com seu trabalho e tem tempo para se concentrar sem ter que se deslocar para o ambiente mesmo presencial. Eu fico muito feliz de estar aqui, professor Didier, professor Edilson Vitorelli, professor Glaucio, por 3 motivos. Primeiro, pela Escola da Magistratura, né, que vai ficar daqui a pouco em boas mãos com a nossa nova diretora e pelo e o nosso vice-diretor, desembargador Lincoln, e depois do grande trabalho feito que está encerrando, do desembargador Gregory, que não pôde estar aqui porque está no exterior, e o Pedro Felipe, outro desembargador, vice-presidente da escola. Eu fico feliz porque a escola começou muito bem, começou com o tribunal, a nossa escola, ela já começou com muito dinamismo e com certeza vai avançar cada vez mais nas mãos aí da desembargadora Mônica, desembargador Lincoln. É uma alegria também essa gestão do desembargador Gregory, né, ser encerrada com chave de ouro mesmo, com o nosso grande processualista, Fred Didier, e o desembargador Vitorelli. Essa é uma alegria grande e especial. Eu fico feliz também pelo tema. É um tema, como tudo em processo civil, graças aos processualistas, dos quais tem 3 aqui na mesa, e outros, né? O professor Fred Didier participou, inclusive... Eu sou um aprendiz em processo civil. Eu, por sorte, né, fiquei, por sorte, por estar no processo civil, né, e que me apaixonei também. Já disse que me desencantei às vezes, viu, professor Didier? Em momentos da vida que a gente desencanta com tudo, né? Mas isso estimula, né? Voltar a ver pessoas que escrevem, que se dedicam a esse tema. O nosso Código de Processo Civil de 73 foi por muito tempo considerado um dos melhores monumentos de direito do mundo, porque ele foi muito bem escrito, né? Mas ele tinha um problema de não estar dentro da realidade, porque ele não alcançou a realidade do direito no Brasil. O nosso CPC de 2015, 2016, ele, além de ser o melhor do mundo, ele também teve uma discussão muito grande em todos os espaços, na academia, e teve uma discussão, e além de tudo, ele procurou se aproximar da realidade, ele não ficou tão para trás no tempo como foi o de 73. Embora tenha feito algumas opções, né, talvez como não mexer com ação coletiva, lá ficou só no processo individual, mas o processo civil, nosso CPC de 73, ele tem além de tudo, esse estudo também da doutrina. O professor Didier, o professor Vitorelli, mas o professor Didier marcou, né, com a participação nos rumos finais, e nós temos esse monumento que é o nosso CPC. E tudo avança em processo civil. Esse tema multiportas, né, esse tema é muito importante, né? Uma casa tem que ter uma porta de entrada e uma porta dos fundos, mas aqui é muito mais, né? Várias portas de entrada, né, professor Didier? E várias portas de saída, é o que a gente luta todos os dias nos tribunais, né? A gente quer também essas portas de saída. Mas isso é muito mais, mas são portas também, portas não dentro só do sistema judiciário. Essa palavra multiportas nos dá muito essa ideia de que esse sistema atual que avançou, né, da conciliação, entre outros temas correlatos, ele só tende a contribuir com muita utilidade para o sistema brasileiro. E aqui o professor Edilson Vitorelli, já pedindo permissão, né? Temos aqui a obra do professor Didier, né, com Leandro Fernandes, Justiça Multiportas, introduzindo uma introdução a esse tema, o que vai dar um acesso muito grande aos estudantes de direito como um todo e aos profissionais do direito. Parabéns pela obra também, professor Didier.
E terceiro lugar, feliz por fazer parte também vamos dizer, dessa categoria de professor de processo civil. Fico feliz. E mais ainda por estar aqui, né, ao lado desses dois grandes processualistas mineiros aqui da UFMG, né, que é o professor Edilson Vitorelli, Glaucio Maciel, que trazem, assim, que brilham muito, não só no direito processual em Minas Gerais, mas como em todo o Brasil, como o professor Fred Didier, que eu conheço há muito tempo, né? Nós temos conhecimentos há bastante tempo e a minha admiração cada vez aumenta pelo professor Didier. Já foi grande, desde o começo que eu o conheci, e cada vez foi aumentando e chega aí às estrelas, viu, professor Fred Didier, pelo seu estudo, pela sua contribuição, pela sua preocupação, pela sua didática como professor, pela sua produção. Não querendo tomar muito tempo, eu só quero dar as boas-vindas a todos, dizer que nós estamos honrados com a presença de todos vocês aqui e também com essa palestra, que eu diria magnífica e magna, que será realizada hoje, e todos os que estarão aqui com certeza ganharão muito, sairão aqui com mais conhecimentos, como aqueles que estão lá via, né, Teams, né, também aprenderão bastante. Quero só parabenizar a todos, parabenizar a escola, parabenizar os palestrantes e desejar bom evento e meus cumprimentos e minha admiração mais uma vez, professor Fred Didier. Tá, muito obrigado. Agradecemos o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, desembargador federal Valisney de Souza Oliveira. Convidamos a fazer uso da palavra desembargador federal Edilson Vitorelli. Muito obrigado, muito boa tarde a todas e todos. Quero ser muito breve, senhor presidente, para podermos ouvir nosso convidado. Quero inicialmente agradecer o apoio que recebi da escola, desembargadora Mônica. Acho que sem esse apoio a gente não faz nada, então na pessoa aqui da professora Francine Figueiredo, que abraçou esse evento desde o começo. A escola tem sido muito receptiva com as minhas propostas desde o começo. Tenho certeza que seguiremos juntos agora nessa nova gestão, que faço voto, será muito produtiva. Quero agradecer ao professor Fred por ter arrancado, como a gente diz aqui, ter arrancado 4 horas da manhã da Bahia para estar aqui hoje de manhã e poder estar com a gente aqui. Esteve comigo na faculdade também de manhã. Agradecer ao professor Glaucio, meu querido amigo que está aqui, por termos esse momento. Hoje, se fôssemos criar um sindicato de processualistas, hoje teríamos quórum, com toda certeza, para fazer essa ata. Eu quero dizer a vocês que esse tema é absolutamente extraordinário. O professor Fred escreveu 2 livros, o livreiro está aí fora. Eu disse hoje aos alunos da graduação, desembargador Valisney, nosso presidente, que a gente do direito não pode ser pão duro com livro. Se a gente estivesse fazendo odonto, estava comprando um monte de ferrinho para colocar na boca das pessoas. Então, já que a gente não tem que fazer isso, pelo menos livro a gente tem que comprar. Então, vocês vão achar aí os livros do professor Fred. 2 deles são pertinentes a essa palestra de hoje. O primeiro é esse, o CNJ e o direito processual. A atuação do CNJ está mudando muito o judiciário, né? E acho que esse vai ser o nosso tema do futuro aí para discutir no judiciário, o papel do CNJ e o quanto ele tem alterado a solução de conflitos no Brasil. E esse que não está aí, que é o que o presidente já mostrou, porque estava esgotado quando a editora fez a remessa dos livros, mas já está disponível de novo no site, que é o Introdução à Justiça Multiportas. Como vocês podem ver, né, é só uma introdução mesmo à Justiça Multiportas, não é um livro muito detalhado, né? Então tem um livro absolutamente extraordinário que repensa todo esse sistema de solução de conflitos e que, para mim, tem um sabor muito especial, porque o prefácio é meu. Fred e eu nos conhecemos há alguns anos na minha banca de qualificação de doutorado. Nunca tinha visto Fred na vida. O convidei para a minha qualificação de doutorado porque achava um processualista importante. E a primeira coisa que ele me disse, que ele não vai se lembrar disso, mas a primeira coisa que ele me disse foi: você que é o Vitorelli? Porque ele estava em videoconferência na qualificação e a gente só foi se conhecer pessoalmente tempos depois dessa data. E Fred, então nós não tínhamos nenhum contato pessoal, não nos conhecíamos de outras coisas, e Fred tem a característica de ser uma pessoa muito generosa, e foi das pessoas que disse as coisas mais generosas sobre o meu trabalho na vida, e disse que até então
a minha tese era a melhor tese que ele tinha examinado. Já deve ter sido superada por outros, mas, e disse isso a um desconhecido, a um ilustre desconhecido, uma pessoa com quem ele não tinha relação nenhuma. E isso é a característica que faz de Fred Didier hoje, certamente, um dos processualistas mais brilhantes, geniais do Brasil e o processualista mais influente do país. Ninguém influencia mais o pensamento sobre processo hoje no Brasil, ninguém é a pessoa que cria as referências, como Fred Didier hoje é o processualista mais influente em toda a academia de processo, não só pela qualidade do que escreve, mas pela importância que cria esses relacionamentos, pela importância, pela forma gentil, suave, com a qual cultiva esses relacionamentos, que faz com que as pessoas entendam que aquilo que ele escreve é algo que merece ser lido, é algo que merece ser discutido, merece ser debatido. Então, eu, como foi lido aí no meu currículo, sou baiano honorário, porque fiz pós-doutorado na Bahia com o Fred, que é quem escreve o prefácio do meu livro de processo estrutural, e depois me deu a alegria de escrever o prefácio desse livro. De modo que, para mim, uma grande alegria estar aqui nessa tarde. Espero que tenhamos um debate, o professor Glaucio, que vai conduzir os debates aqui, muito frutífero sobre esse tema. Já tivemos uma sessão extraordinária hoje de manhã na UFMG. Acho que todos gostarão muito. Muito obrigado. Antes de conceder a palavra ao professor Fred Didier Júnior, eu gostaria de registrar a presença da nossa diretora da Escola de Magistratura do Tribunal Regional Federal da Sexta Região, desembargadora federal Mônica Cifuentes, seu vice-diretor, futura, né? Desembargador federal vice, a presença também do nosso futuro vice-desembargador federal Lincoln Rodrigues Faria, e do juiz federal Antônio Francisco, secretário-geral da presidência. Convidamos a fazer uso da palavra Fred Didier Júnior. Um registro aqui, quebrando o protocolo, que nós temos também mais um grande processualista aqui, o nosso professor de processo civil em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia, o professor Lincoln, né? Que é só para fazer esse registro, sindicato aqui já de professores de processo, e o nosso tribunal tem então 3 e mais um, fora outros, está crescendo. Só esse registro mesmo. Muito boa tarde, pessoal. Saudar a mesa, na pessoa do presidente Valisney, agradecer profundamente as palavras de Vitorelli, foi um elogio bastante impactante. Muito obrigado. Vindo de você, eu já disse isso publicamente, Vitorelli é hoje, sem favor nenhum, e embora seja de uma geração abaixo etariamente da minha, né? Isso é um consenso entre a minha geração. Ele é hoje um dos 5 processualistas brasileiros mais influentes em atividade, mesmo sendo ainda mais novo do que eu. Assim, eu sou pessoa razoavelmente nova, mas ele ainda é mais novo ainda e tem um poder, uma capacidade de influência, de capilaridade, de inserção muito impressionante. Sobretudo, isso se deve sobretudo às suas ideias. É um processualista extremamente criativo, que conhece direito transversalmente, que já é um atributo também que eu reputo fundamental, e não para de pensar, né? Está sempre pronto para poder ouvir o novo, refletir sobre o novo. Ouvir essas suas palavras, para mim, é muito marcante. Mas eu queria fazer uma consideração pessoal. Hoje é 3 de outubro, né? Dia 1º de outubro, anteontem, também conhecido como anteontem, eu completei 20 anos como professor da Federal da Bahia. Eu tomei posse 1º de outubro de 2004. Já tenho 20 anos, portanto, como professor de carreira. E veja a coincidência, que estar aqui 2 dias depois, numa mesa presidida pelo, como ele mesmo disse, meu amigo há muitos anos, Valisney. Por quê? Porque Valisney estava na minha banca do concurso para professor. Ele foi um dos 3 que me arguíram no concurso para professor, em abril de 2004. Ele estava na banca e a gente se reencontra, casualmente, exatamente quando eu completo 20 anos. Uma coisa, não pode ser só coincidência isso, né?
Então fica aqui o meu registro a esse enorme processualista. Depois ficou perdido aí no direito penal um tempo. Se desgarrou aí para o mundo criminal. Mas é um enorme processualista, e quem, por acaso, pegar o volume 2 do meu curso de capa laranja, vai perceber o impacto do pensamento de Valisney do capítulo de decisão judicial. Ele é o autor mais citado, por conta da tese de doutorado dele sobre congruência da decisão, um livro publicado pela Saraiva, importantíssimo. Pena que você não republica o livro, mas vocês vão ver que é um livro que ajudou a sistematizar o meu pensamento sobre o assunto, tanto que está bastante referido no livro. Então, não se trata de palavras ao vento. Eu estou falando realmente de alguém que, concretamente, foi muito importante para mim, não só pelos seus trabalhos, mas porque passou num momento decisivo da minha vida e me deu notas bem interessantes no concurso. Pois é. Justiça Multiportas é o tema sobre o qual eu venho pensando bem profundamente nos últimos 3 anos, quando decidi escrever, finalmente, um livro que apresentasse meu pensamento sobre o assunto. Ser organizado, demorei muito tempo para organizar esse pensamento. É um assunto muito difícil, eu acho, você visualizar, está tudo muito claro, assim, está tudo muito à mostra, mas a gente perceber a imagem que resulta disso não é fácil, não é fácil. Contei com a ajuda de Leandro Fernandes, que é juiz do trabalho da 6ª Região, foi me orientando no doutorado da Federal da Bahia, e com quem eu descobri, ou em quem eu descobri, muitas afinidades intelectuais. Quanto que a gente faz hoje uma parceria, hoje ele é meu principal parceiro intelectual, e ficamos 3 anos escrevendo esse livro, que é realmente um livro hoje de que eu tenho bastante orgulho, e um livro que eu resolvi fazer com ele uma coisa curiosa, porque eu acho que você sabe que eu tenho um curso de processo civil em 5 volumes, já há muito tempo. E eu deveria escrever o volume 6. Evidentemente, uma pessoa organizada mentalmente escreveria o volume 6, que é o de procedimentos especiais, que eu não escrevi ainda. Só que, na verdade, o que faltava desse meu curso era o volume 0. Mas eu não sabia disso. Eu precisava de um volume 0 sem saber que precisava de um volume 0. Então, o meu último livro, que é esse, rigorosamente é o meu primeiro livro, embora tenha sido escrito 20 anos depois do primeiro, o que, do ponto de vista cronológico, é um paradoxo. Mas é desses paradoxos que a gente se diverte. É desses paradoxos que a gente se diverte. Esse livro é um livro que estabelece a base do modo como eu acho que as pessoas devem começar a pensar, para aí sim começar a estudar processo. Porque o estudo do processo civil, que é a nossa praia aqui, do nosso proto-sindicato de professores de universidades federais de processo, ele, evidentemente, supõe um sistema de justiça, onde em que esse processo é o instrumento para a realização da justiça. Mas para você chegar e estudar processo civil, é bom, é muito conveniente que você consiga ter uma compreensão de como o sistema de justiça funciona, se organiza, se estrutura. Por isso que ele virou o volume 0 do curso. Ele, embora seja o último, ele foi para o início. E, evidentemente, impactou os demais volumes que tiveram que se ajustar a essas ideias que a gente defendeu, que, conforme eu disse, resultaram de uma profunda reflexão e permanente reflexão. Eu tirei esse ano para fazer palestra só sobre esse assunto. Só. E cada vez que eu faço uma palestra sobre esse assunto, eu chego em casa, chego no hotel e abro o livro, porque sempre vai ter alguma coisa que eu vou mudar, porque é uma reflexão nova que você tem, é um insight que você teve, porque alguém fez uma pergunta, porque na hora você pensa um negócio que você não tinha pensado antes. Então, é muito bom para mim falar sobre isso. E agora, de tarde, nessa tarde de hoje, para o Judiciário, no caso, para o Tribunal Regional Federal da 6ª Região, conversar com os meus amigos e amigas do Judiciário sobre essas ideias.
Vitorelli pediu para que... Sugeriu, ele não pediu, ele sugeriu que eu fizesse um recorte no tema. E eu vou fazer um recorte envolvendo o CNJ. Ele me sugeriu que talvez esse tema fosse do agrado das pessoas. Então, eu vou acolher a sugestão dele e vou fazer o recorte do CNJ no Sistema Brasileiro de Justiça Multiportas. E é algo sobre o qual também eu venho pensando bastante, tanto que tem esse livro amarelo, que foi, na verdade, o livro que inspirou o de Multiportas. Ele é anterior de Multiportas e foi por causa dele a gente percebeu que era o caso de dar ainda um passo atrás e falar sobre o sistema como um todo. Então, vamos lá. Para a gente ficar na mesma página, só rapidamente definir o que é justiça multiportas. Só para evitar dissonância. A justiça é multiportas quando eu posso acessá-la a partir de várias infraestruturas que estão à disposição num espaço público, que evidentemente é um espaço público imaginário, é uma metáfora, num espaço público imaginário em que há várias infraestruturas, todas elas aptas a fornecer justiça. E o que é justiça nesse sentido aqui? No sentido da minha exposição. Não é justiça filosófica, nem é justiça social. É justiça no sentido da minha exposição. Justiça aqui significa a solução adequada de um problema jurídico. E problema jurídico aqui é sempre um problema concreto, é sempre um problema real, sempre um problema que diz respeito a algo que está acontecendo. Então, não é problema jurídico teórico, é um problema jurídico de algo que envolve algo que acontece. Pois bem, um sistema de justiça é um sistema organizado para que problemas jurídicos concretos sejam resolvidos de modo adequado. Portanto, sistema de justiça não se confunde com sistema judiciário de justiça. O sistema judiciário de justiça é um subsistema de justiça. Ou seja, o sistema de justiça ele se organiza em vários subsistemas. Você tem, por exemplo, o subsistema arbitral. Você tem, por exemplo, o subsistema das serventias extrajudiciais. Você tem o subsistema das agências reguladoras. Você tem o subsistema da justiça desportiva. Você tem o subsistema do CARF, minha amiga Letícia. O CARF é um tribunal tributário, um tribunal administrativo tributário, que compõe um subsistema de solução de problemas jurídicos tributários não judiciário. Não é judiciário, mas ali no CARF se resolvem problemas jurídicos. Perceba, então, que um sistema de justiça é composto por vários subsistemas. Cada subsistema está relacionado a um tipo de infraestrutura que foi criado para resolver determinado tipo de problema jurídico. O Tribunal Marítimo resolve questões de direito marítimo. Os tribunais de ética das corporações profissionais resolvem questões de ética das corporações profissionais. A Igreja Católica, com seus tribunais canônicos espalhados no Brasil, resolvem questões relativas ao direito canônico. Ou seja, a gente tem infraestruturas maiores ou menores aptas a resolver problemas jurídicos mais simples, mais complexos, enfim. Mas são vários. O judiciário é um desses subsistemas. Claro que o mais relevante, o mais organizado, o mais importante, o que tem mais competência, o mais estruturado, o que tem fundo constitucional, é um poder da República. Tudo isso é verdade. O Poder Judiciário é a principal, evidentemente principal, infraestrutura de acesso à justiça no Brasil. Claro, mas não é a única. E não sendo a única, a gente não pode confundir sistema de justiça com sistema judiciário. Esse dado é um dado fundamental para a organização do meu pensamento e das minhas ideias. Você só vai conseguir entender o que eu estou falando se você partir desse pressuposto. O que significa dizer que acesso à justiça não se confunde com acesso ao judiciário. Eu posso ter acesso à justiça sem ter acesso ao judiciário. Posso. É claro que o acesso ao judiciário é uma forma de concretizar o acesso à justiça. Claro, mas não é a única. Nem pode ser, por isso, sinônimo de acesso à justiça. É muito importante dissociar, separar algo que a minha geração, por exemplo, não separava, que é direito de acesso à justiça de inafastabilidade do judiciário.
A minha geração foi educada para tratar como uma coisa só. Tanto que a minha geração encontrava na Constituição a base do direito de acesso à justiça no inciso que cuidava da inafastabilidade do judiciário, que é o inciso 35 do artigo 5º. O inciso 35 do artigo 5º é o fundamento constitucional do acesso à justiça. Não, ele é o fundamento constitucional do acesso ao judiciário. Ele dimensiona o acesso à justiça ao judiciário. Muito importante. Mas isso não quer dizer que ele exaure a possibilidade de eu ter um problema jurídico meu resolvido de modo adequado. Eu, contribuinte, posso ter meu problema jurídico tributário resolvido pelo CARF de maneira mais adequada ainda do que se fosse resolvido pelo judiciário. Posso, porque lá é um lugar que tem essa aptidão. Como eu interessado num registro de uma marca, posso ter meu problema jurídico resolvido pelo INPI de modo mais adequado do que o judiciário resolvendo, porque lá também é uma infraestrutura de solução de problemas jurídicos. Pois bem, estabelecida a premissa do que é para mim justiça multiportas, porque é uma justiça acessível por múltiplas portas, por múltiplas infraestruturas, cada qual com a sua competência, cada qual com a sua função, cada qual com as suas características. Por isso é justiça multiportas. E por isso também que não é tribunal multiportas. Observem que eu não uso o termo tribunal multiportas, que é um termo que se usa bastante, ou se usou muito, mas que me parece inadequado, porque ele supõe que as portas estejam no tribunal, ou sejam portas do tribunal. Na verdade, o tribunal é uma das portas. Ele não é o polo das portas, ele não é o centro das portas, ele é uma das portas. Repito, a mais importante, a mais relevante, a maior, a mais estruturada, mas é uma das portas. Está ao lado de outras tantas. Pois bem, essa é a premissa. Agora vamos relacionar o CNJ com isso. Esse ano o CNJ completa 20 anos. Não de instituição, mas de criação pela Constituição. 31 de dezembro desse ano, completam-se 20 anos da Emenda Constitucional 45, que, dentre outras coisas, criou o CNJ. Vamos olhar para o nome CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Esse é o nome, de batismo. Vamos olhar para o lugar da Constituição onde ele está, artigo 103A, dentro do capítulo do Poder Judiciário. O CNJ é, na Constituição brasileira, um órgão do Poder Judiciário. Tanto que ele, CNJ, foi batizado com o sobrenome de Justiça. O de Justiça é sobrenome. Tem Tribunal de Justiça, tem o Superior Tribunal de Justiça, tem tribunais que têm esse mesmo sobrenome. Evidentemente, esse sobrenome foi legado a esse novo órgão do Judiciário criado em 2004, o Conselho Nacional de Justiça. Então, é claro que o Conselho Nacional de Justiça nasce com um propósito evidente de ser um órgão do Judiciário, portanto, um órgão interno, ainda que com composição plural, mas um órgão interno e aí talvez as pessoas da época vão se lembrar, eu me lembro bastante disso, com dois propósitos muito claros, ambos decorrentes, quer dizer, não vou dizer que é decorrente disso, mas muito influenciados na opinião pública pelo que aconteceu no TRT de São Paulo, com o juiz Nicolau. Vamos lembrar desse episódio aí. O CNJ nasceu com um propósito correicional e propósito de fiscalização orçamentária do Judiciário. Quando nasceu com essas duas... É como se fosse para isso. Basta ver os primeiros anos do CNJ, que vocês vão perceber que era para isso que o CNJ foi pensado. Os primeiros anos foram anos de afirmação do CNJ sob essa perspectiva. Inclusive, o primeiro ato do CNJ, assim, bem rumoroso, vocês vão lembrar, foi a resolução sobre nepotismo no Judiciário. E aí houve uma reação grande da magistratura, a magistratura impugnou no Supremo, vocês vão lembrar disso, teve um ADIM, e esse julgamento desta ADIM foi um divisor de águas na história do CNJ. A gente até coloca no livro
O capítulo 2 do livro é um histórico das decisões que formaram, no nosso modo de ver, decisões do Supremo e do STJ, que formaram o sistema de justiça por decisão judicial, além das leis. Tem um item sobre as leis, mas tem o das decisões. Foram decisões que foram colocando tijolos nesse sistema, foram montando o sistema. Uma delas, fundamental, foi a decisão do Supremo nessa ADIM. Porque quando o Supremo julgou improcedente essa ADIM, dizendo que o CNJ poderia fazer o que fez, portanto, reconhecer o poder normativo, regulamentar do CNJ, a partir do parágrafo 4º do artigo 103A da Constituição, ali foi a abertura do... Ah, é? A gente pode? Aí começou aquilo que qualquer historiador mais atento vai perceber, que foi a transformação do CNJ de uma coisa em outra. 20 anos depois, o CNJ real, o CNJ existente, o CNJ que está aí, o CNJ vivo, não é o CNJ arquitetado. Não é o CNJ que foi pensado. Aliás, é para mim algo muito melhor. Mas esse é o meu juízo de valor. Fico muito à vontade para poder fazer esse juízo de valor porque estou fora do sistema do judiciário. Então, estou aqui observando, como um observador interessado. O CNJ se transformou em algo muito mais interessante e, digo mais, muito mais relevante do que se imaginou que ele seria lá em 2004. Também não é por acaso que o CNJ é uma coisa e o CNMP é outra. É outra. O CNMP não tem como comparar uma coisa com a outra. Porque o CNMP real se aproximou muito pouco do que se imaginava que seria o CNMP arquitetado. Mas essa dissonância entre o CNMP real e o CNMP arquitetado não é propriamente pelas mesmas razões da dissonância do CNJ real para o CNJ arquitetado. É exatamente o sentido oposto. O CNMP parece que diminuiu. Enquanto o CNJ, ou não se desenvolveu suficientemente, enquanto o CNJ se transformou no quê? Se transformou num agente essencial, fundamental do sistema brasileiro de justiça, não apenas do sistema judiciário de justiça. Essa é a transformação chave do CNJ. O CNJ hoje eu vou usar aqui uma metáfora, é um pouco exagerado o que eu vou dizer. Eu reconheço, é um pouco exagerado. Mas peguem o exagero, deem um desconto e está tudo certo. O CNJ é uma espécie de agência reguladora do sistema de justiça. Que ele continua sendo, claro, um órgão de controle do judiciário, isso não tem dúvida. Ele é, neste ponto, o que se imaginava que ele seria. E continua sendo. Só que ele é também outra coisa. Ele está além do judiciário. Ele pensa, ele interage, ele reflete, ele se mete para além do judiciário. Portanto, eu digo isso metaforicamente, mas com convicção. O sobrenome de justiça, com o qual o CNJ foi batizado em 2004, e que, à época, era um sobrenome da família do judiciário brasileiro, da nobre família do judiciário brasileiro, patronímico da nobre família do judiciário brasileiro, mudou de sentido. Justiça, hoje, do sobrenome do CNJ, não é só judiciário, é o sistema de justiça. Não é por acaso, meus caros, que o CNJ hoje é um grande articulador das portas da justiça no Brasil. Ele articula com o sistema arbitral, ele articula com as serventias judiciais, ele articula com as agências reguladoras, articula com os tribunais administrativos,
articula com o Tribunal de Contas, outra porta importante de justiça no Brasil. O CNJ é, hoje, um grande articulador das portas de justiça no Brasil. Todas essas portas, serventias, agências reguladoras, sistema arbitral, Tribunal de Contas, todas elas já foram mencionadas em atos normativos do próprio CNJ, sejam recomendações, sejam resoluções. Vejam que o CNJ, em 2010, naquilo que eu reputo do início da virada do CNJ, que foi logo depois do julgamento do Supremo sobre a constitucionalidade do poder normativo do CNJ, em 2010 o CNJ edita a resolução 125. A resolução 125 do CNJ, de 2010, é a que cria a Política Nacional de Solução Adequada dos Conflitos, que é, na verdade, a Política Nacional de Estímulo à Autocomposição. E o CNJ, com aquela resolução, ele se torna o regulador da mediação e da conciliação no Brasil, tanto que o sujeito, para ser mediador e conciliador, tem que estar num curso aprovado de acordo com o currículo do CNJ. Ou seja, mediador e conciliador. O que isso tem a ver com o judiciário? Não se trata de judiciário, se trata de uma outra porta de justiça, um outro modo de resolver problema jurídico distinto da heterocomposição, distinto da jurisdição. E o CNJ ali ele chamou essa responsabilidade. Ninguém impugnou. O que é que aconteceu? Em 2010, o CPC começa a tramitar no Congresso Nacional. 2010. Essa resolução cai diretamente sobre o projeto de CPC, o PL de CPC no Congresso. O que é que aconteceu? A resolução foi incorporada ao PL. O que é que aconteceu? Vem o CPC e acrescenta os artigos, no CPC, os 165 a 174 do CPC, podem ver lá, eles são a expansão impressionante da resolução 125 do CNJ. Incorporada agora a lei. Agora a lei. Aquilo que era uma resolução de um órgão do judiciário que criava uma política pública nacional por resolução, se transforma em lei. Portanto, aquela política pública que decorria de uma resolução do CNJ passa a ser uma política pública decorrente da lei. Não é por acaso que logo depois do CPC o CNJ teve que adequar a resolução 125 agora a lei, né? Porque agora tem uma lei que cuida do assunto. Mas ao lado dessa tarefa de articulador das portas de justiça no Brasil, quer dizer, para além do judiciário, o CNJ passou a ter outras funções muito significativas. Vou destacar algumas delas. Primeiro, hoje o CNJ é o grande formulador das estratégias nacionais do Poder Judiciário no Brasil. Portanto, é um órgão formulador de política pública, de definição de estratégia. Vejam, por exemplo, a criação dos Centros de Inteligência do Poder Judiciário por determinação do CNJ. Hoje todo tribunal tem de ter. Todo tribunal tem de ter. O CNJ se transforma, portanto, numa agência de elaboração de pensamento e de estratégia política. Estratégia de atuação. Não é mais uma agência, um órgão repressivo, ou seja, de controlar o uso de dinheiro ou controlar disciplinarmente o juiz. Então, eu ficava ali parado, recebendo processo disciplinar para julgar, ou processo administrativo para poder controlar a conta, aprovar a conta. Não, é um órgão ativo, é um órgão que promove, que formula política, define estratégia, cria metas, como vocês sabem, todos os juízes e juízas do Brasil. A figura da meta é uma figura que virou uma categoria do direito brasileiro a ponto de estar incorporada no CPC. O artigo 12 do CPC, no parágrafo 2º, fala das metas do Conselho Nacional de Justiça. Usa essa categoria que foi criada pelo próprio CNJ. Uma outra função que o CNJ assumiu e passou a ser muito impressionante é a de ser um laboratório.
Ou seja, um centro de pesquisa e de formulação de ideias, de inovação, um centro de inovação. Aqui é muito importante mencionar o papel da Lei do Governo Digital, que é a Lei 14.129, de 2021, uma lei que foi lida durante a pandemia, então passou um pouco despercebida. Essa Lei do Governo Digital, ela veio a reboque de uma emenda constitucional que alterou o capítulo da Constituição que falava de ciência e tecnologia. Também passou, ninguém deu muita bola para isso, mas houve essa alteração. E esse capítulo, que se chamava Ciência e Tecnologia, passou a se chamar Ciência, Tecnologia e Inovação. Mudou o nome do capítulo. E a inovação passa a ser uma categoria constitucional. E passa a ser dever do Estado brasileiro promover a inovação. E promover a inovação não é só criar programa de computador. É importante deixar isso registrado. Promove-se inovação sempre que, por exemplo, você estimula que se façam coisas de modo diferente do que se faziam. Ou seja, modos de fazer distintos são também inovação. Procedimentos distintos são também inovação. Aí vem a Lei do Governo Digital, meio que para regulamentar isso, um pouco isso. Seria o poder público e a inovação. Essa lei, na verdade, é uma lei que regula o poder público e a inovação. Essa lei diz que todos os órgãos públicos de todos os poderes devem ter os seus laboratórios de inovação. O que é que o CNJ fez? Também passou despercebido. Na resolução 395 de 2021, e foi logo em seguida, o CNJ cria a Política Nacional de Inovação no Judiciário. E determina impositivamente a criação de laboratórios de inovação em todos os tribunais. E passa a desenvolver ideias sobre o que é uma inovação no judiciário, que é para além, observem bem, para além de fazer programa de computador, para além de criar robô de inteligência artificial, que também é inovação, mas não é só isso. Um juiz que, por exemplo, cria uma rotina no seu cartório, uma rotina que transforma a atuação do cartório em sua eficiência, ele inova, sem mudar a lei. Isso inova. Isso também faz parte de uma perspectiva de inovação. Laboratórios de inovação também servem para isso, para identificar aquilo que, para mim, é uma categoria, hoje, do pensamento nosso, do processo. Vitória sabe disso. E eu tenho defendido isso bastante desde a primeira edição desse livro do CNJ, que é a categoria da boa prática processual. A boa prática processual tem que ser vista como uma categoria de estudo do processualista, porque o processo não é só lei, não é só doutrina, nem é só precedente, que foram as três coisas que a gente aprendeu a estudar. Estudem as leis, estudem a doutrina e veja as decisões dos tribunais. Tem uma quarta dimensão aqui que a gente tem que ficar atento, que é a dimensão do modo como as coisas são feitas, o modo como se faz. Se esse modo é bom, porque ele torna o fazer mais eficiente, menos oneroso, mais efetivo, ele se torna uma boa prática. E o que o CNJ é hoje? O CNJ é um laboratório de boa prática, é um observador de boa prática, ele certifica boa prática. Na medida em que ele coloca no site dele, num link lá, que tem um link de boas práticas, ele dá um selo, que é mais ou menos assim. Eu, CNJ, entendo que fazer desse jeito é fazer bem feito. Isso é, para o juiz e a juíza, uma mensagem muito poderosa. Se o juiz e a juíza tiverem a curiosidade de ver o que está sendo visto, encarado como uma prática boa, e ter a coragem e ter a tranquilidade de saber que, se adotar essa prática, o CNJ avaliza, portanto, ele está seguro do ponto de vista administrativo, isso é ótimo. Então, o CNJ, ele observa, certifica, elabora, promove
articula e capacita. Capacita os funcionários e juízes a desenvolverem a inovação no judiciário, que, conforme eu disse, não é apenas pensar em programas de computador, mas sim em modos de fazer. Minas Gerais, especificamente, vou falar de Minas, tem sido, por motivos muito ruins, mas tem sido um laboratório de inovações espetacular. Por que eu falo por motivos muito ruins? Por conta das tragédias que houve em Minas Gerais. A tragédia de Brumadinho e a tragédia de Mariana fizeram com que o judiciário mineiro, o estadual e o federal, tivessem que se deparassem com uma situação para a qual nenhum judiciário no mundo estava preparado. E, evidentemente, não se poderia esperar uma lei para regular isso. Então, houve a necessidade óbvia de se pensar em modos novos de se conduzirem à solução daqueles problemas. Modos que fossem lícitos, evidentemente, fossem lícitos e que permitissem que os problemas pudessem ser resolvidos de modo mais rápido e menos oneroso. E há diversas experiências muito boas que decorreram disso. Isso é inovação. Isso é inovação. E nem toda inovação funciona, claro. Mas a inovação que não funciona ainda assim serve, porque ela ensina. Ela ensina e serve como paradigma do que não se deve fazer. E aí porque a inovação supõe erro. Supõe erro, evidentemente. E supõe, evidentemente, coragem para fazer isso. E ninguém é funcionário público corajoso se não tiver um respaldo institucional, porque não quer se prejudicar. Então, quando o CNJ dá esse respaldo, por exemplo, criando por resolução, não há lei federal que regulamente isso, criando por resolução uma opção, veja, é uma opção, uma ferramenta que a lei não criou, mas o CNJ criou e deu para os tribunais, que são os núcleos de justiça 4.0. O núcleo de justiça 4.0 é uma criação do CNJ. Repito, é uma criação do CNJ. Não tem lei. Não tem lei. O CNJ criou uma infraestrutura judiciária por resolução e de uso convencional. O que é mais... Para um processualista da minha geração, isso são tiros na sua cabeça, você não consegue nem pensar sobre isso. Como é que pode uma infraestrutura judiciária nova, criada com base em resolução do CNJ e de uso convencional? É como se a gente pensasse numa administração judiciária de origem negocial. Só que aí a inteligência do CNJ, não sei quem criou isso, por isso eu estou muito à vontade para falar. E ele cria a possibilidade e diz assim, use se você quiser. Ele não impõe o uso, use se você quiser. Isso é ótimo, porque se você usar, está tudo certo. E você não é obrigado a usar. Então ele criou a possibilidade. Isso é incrível. Eu acho isso incrível. Assim, um observador de fora, não sou do judiciário, e eu admiro e me impressiona, eu me encanto com a beleza da inteligência. Quando a inteligência funciona, aquilo me encanta de uma forma, eu fico completamente seduzido. Se a inteligência consegue produzir coisas novas e que consigam resolver problemas, isso é incrível. Para mim, né? Evidentemente. Então, articulador das portas, definidor das estratégias, centro de pensamento, de inteligência, de inovação. E, mais impressionantemente, o CNJ hoje é órgão produtor de direito processual. O direito processual brasileiro, a do verbo haver, há direito processual brasileiro, que emerge dos atos normativos do CNJ. O que é que eu quero dizer com isso? Ninguém
compreenderá 100% do direito processual brasileiro, achando que lendo as leis processuais é o suficiente. Porque existe um direito processual regulado por ato normativo do CNJ. Quer vocês saibam disso, quer não saibam. Quer gostem disso, quer não gostem. Porque isso é o que está acontecendo. O Código de Processo, por exemplo, jogou para o CNJ a competência regulamentar normativa em uns 10 dispositivos. 10. Se não for mais. No meu livro eu até coloco como apêndice o rol dos artigos do CPC que mencionam o CNJ. E aí vocês vão ver quantos dizem assim, caberá ao CNJ fazer isso. Como, por exemplo, criar a comunicação eletrônica. Como, por exemplo, criar o portal de editais, a plataforma de editais. Como, por exemplo, regulamentar os leilões virtuais. Por exemplo. Como, por exemplo, disciplinar o cadastro das perícias, dos peritos. Tudo isso está lá no Código, já determinando expressamente. Se o CNJ só ficasse nisso, já seria muita coisa. Ou seja, se o CNJ ficasse apenas com a competência regulamentar, ou melhor, competência regulamentadora da lei, ou seja, regulamentar aquilo que a própria lei diz que ele tem que regulamentar, isso já seria muita coisa. Sucede que o CNJ, ele avançou em duas outras dimensões de uma competência normativa processual. Portanto, há 3 dimensões de uma competência normativa processual do CNJ. A primeira, a mais tranquila, não tem muita discussão, que é a regulamentadora de lei. Essa não tem muita dúvida. A segunda é o uso que o CNJ, ou melhor, a compreensão que o CNJ deu à previsão constitucional do parágrafo 4º, inciso 1, do 103A, que diz que o CNJ pode, por resolução, tratar de coisas relativas à LOMAN. Por resolução, pode tratar de temas da lei orgânica da magistratura, pode regulamentar, como se fosse regulamentar, debulhar coisas da LOMAN. Aí, meu amigo, foi um fio. Desse fio saíram coisas como a disciplina brasileira do plantão é de resolução do CNJ. O plantão, repito, é disciplinado pelo CNJ, porque o Código de Processo não cuida disso, só menciona, mas não regulamenta. Quem regulamenta é o CNJ. O Código de Ética da Magistratura brasileira é uma resolução do CNJ, a resolução 60, de 2008 do CNJ. Pouca gente que está fora do judiciário sabe, mas existe um código de ética do juízo no Brasil, que é a resolução 60 do CNJ, inspirada essa resolução nos princípios de Bangalore da ONU. E perceba que é um desdobramento da LOMAN. Claramente, essa é a razão. Porque não é regulamentação, não foi o código que mandou o CNJ fazer isso. É a compreensão de que um estatuto da magistratura supõe a deontologia. Então, a parte deontológica do estatuto da magistratura hoje é uma resolução do CNJ. E isso tem impacto processual? Basta ver o seguinte, o dever de ser claro, o dever de juiz ser claro nas suas manifestações, inclusive em audiência, não está previsto no CPC, está previsto na resolução 60 do CNJ. O dever de aparentar imparcialidade não é o dever de ser imparcial, isso está no CPC. É o dever de aparentar ser imparcial, está na resolução 60 do CNJ. E qual é a terceira dimensão, terceira frente em que o CNJ foi para cima para poder ser fonte de direito processual? Essa é a mais polêmica. Assim, vou falar aqui, muita gente vai se assustar, mas é isso.
que é o seguinte, eu não sei em que medida quem gosta de processo tem acompanhado o que se tem escrito em direito público no Brasil e no mundo. O direito público, vamos chamar de direito administrativo em sentido estrito, o velho direito administrativo tem passado por uma efervescência intelectual impressionante. Impressionante. O nível dos escritos de direito público no Brasil é muito alto, na minha concepção, muito alto. Muito alto. Pois bem, é que eu quero chegar. É tão alto, avançou tanto, que eu não tenho medo de dizer que o direito administrativo que eu aprendi há 30 anos na faculdade é rigorosamente o direito administrativo de hoje multiplicado por -1. É o de hoje multiplicado por -1. É impossível você pegar Eli Lopes Meirelles, na sua versão original, e usar para compreender o direito público no Brasil hoje. É impossível. No meu modo de ver, é impossível. Ou seria multiplicar por -1. E lá, no direito administrativo, se tem falado cada vez mais em experimentação administrativa. Ou seja, um tipo de organização administrativa experimental. Portanto, dinâmica, transitória. Você criar estruturas administrativas para ver se vai dar certo. Para experimentar com flexibilidade e dinamicidade impressionantes. O experimentalismo no direito público é um tema hoje bastante difundido. Pois bem, o que é que o CNJ está fazendo? O CNJ está desenvolvendo no Brasil, vírgula, quer vocês saibam, quer vocês não saibam, quer vocês gostem, quer vocês não gostem, um direito processual da experimentação, ou um direito processual experimental. Portanto, uma espécie de direito processual completamente novo, sem previsão legal expressa, mas lícito. É aí que está a dificuldade. Ou seja, o CNJ tem tentado, com base na lei, inventar, criar estratégias processuais novas, experimentais. O NJ 4.0 é um exemplo disso. O juízo 100% digital é outro exemplo disso. E vejam como isso se espraia e inspira. Semana retrasada, exatamente há 15 dias, o TRF2, não sei se vocês viram, o Vitorelli já viu e está tratando disso. O TRF2, por uma resolução dele, simplesmente criou assim um procedimento novo, opcional, valendo da infraestrutura do próprio TRF, para as partes colherem prova extrajudicialmente dentro do judiciário. Criou uma produção antecipada de prova extrajudicial dentro do judiciário, dando a infraestrutura para que as partes venham e produzam prova, sobretudo para casos envolvendo o INSS, salvo engano, para o INSS, eu acho que o foco era o INSS, que é o principal cliente da Justiça Federal do Brasil. Isso é muito impressionante, eu fiquei muito impactado com isso. Muito impactado com a pessoa que teve o descortínio e a coragem de propor uma coisa dessa. Redigir um texto que é muito bom do ponto de vista técnico, muito bom do ponto de vista técnico, e a coragem do tribunal de ter aprovado isso. E isso vai inspirar, provavelmente, outros tribunais, muito provavelmente o TRF6. E isso é o quê?
um direito processual da experimentação. Uma dimensão de direito processual para o qual nenhum de nós, membros fundadores do Sindicato dos Professores de Processo Civil de Universidades Públicas do Brasil, aqui hoje criado, nenhum de nós, falo por todos sem medo de errar, nenhum de nós teve em sua formação nada nem próximo a isso. Na verdade, nem se. Isso era algo incogitável. Não é para dizer que as pessoas eram desatualizadas, não. É porque, na verdade, isso não se conseguia nem imaginar. O CNJ é, portanto, um órgão que se transformou numa coisa muito diferente do que se pensava e, portanto, ele é hoje um agente absolutamente indispensável no sistema brasileiro de justiça. Ele tem que ser um órgão, ele tem que ser capítulo dos livros didáticos, ele tem de estar nos programas de graduação, como ele já está no programa unificado do concurso da magistratura, que saiu esse ano, que ele mesmo, CNJ, ajudou a fazer. E vocês vão ver que o CNJ está lá em diversos lugares, com razão. Com razão. Você não pode, não dá para você falar hoje de tecnologia e direito sem falar do CNJ, que é o grande promotor da tecnologia no judiciário no Brasil. É impossível. Estou dando um exemplo. Você não pode falar de cooperação judiciária no Brasil sem falar do CNJ, para dar um outro exemplo. Por isso que eu resolvi fazer esse recorte, falar do sistema de justiça e mostrar o que é o CNJ nesse quadro. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Fico agora à disposição para os debates e as perguntas. Muito obrigado. Fred, obrigado. Vou daqui a pouco passar para o meu querido amigo Glaucio. Quero fazer uma breve intervenção aqui para ganhar o cachê, né, presidente? Me puseram aí na placa também, né? Veja só, essa palestra é absolutamente impressionante. Eu acho que o papel, todos nós conhecemos o papel do CNJ, né? Mas eu acho que é essa revisão. Eu acho que eu tenho 2 pontos aqui para ressaltar em relação ao que você falou. O primeiro é que eu acho que o CNJ retrata um pouco a evolução da visão que o judiciário tem de si próprio e que, em alguma medida, retrata um pouco a evolução da administração pública no Brasil, né? Nós vivemos uma fase e eu fui, né, eu era juiz de primeiro grau lá atrás e voltei agora, a gente viveu uma fase na administração pública e no judiciário de um judiciário burocrático, né? É o sujeito que cumpre seus deveres, reclama que trabalha muito, né? A minha equipe está aqui, eu vivo falando com elas, se alguém falar para mim que está trabalhando muito, eu vou repreender, porque não é mérito nenhum trabalhar muito. Você pode estar trabalhando muito, trabalhando mal. Trabalhar muito não é nenhuma garantia de trabalhar bem, né? Então, o sujeito chega para mim e fala, trabalhei de madrugada, virei à noite, eu falo, isso não é bom. Não é uma coisa boa. O bom não é isso. Isso é uma fase pretérita, né? O sujeito que achava que o mérito era trabalhar muito. O CNJ vem, e o CNJ se inicia, ele é projetado nessa lógica burocrática, controle. Ele é projetado na lógica burocrática do controle. Vamos controlar metas, vamos controlar aspectos disciplinares, vamos controlar. Num segundo momento, que vem logo depois, o CNJ começa a pensar numa lógica de eficiência, né? Que são as metas, é o momento das metas. Vamos pensar em eficiência. Nós queremos saber como que, quem está fazendo o quê, quais processos estão atrasados, precisamos acabar com os antigos, e aí cria-se uma lógica de eficiência do judiciário. Uma eficiência, em grande medida, fordista, é bem verdade, né? Uma eficiência focada na quantidade, uma eficiência focada nisso. E hoje a gente chega nesse terceiro momento, que é o momento da inovação.
E hoje o foco, a gente, né, aqui nós temos o desembargador Pedro Felipe, que está em comissão, eu estou no Fórum Nacional de Ações Coletivas, todo mundo que está hoje circulando pelo CNJ sabe que o foco do CNJ hoje é inovação. O CNJ hoje quer fazer, como você muito bem colocou, experimentar, fazer um judiciário diferente, fazer um judiciário que crie soluções, e isso está muito na linha do que está se escrevendo, por exemplo, na economia, do que está se escrevendo no direito administrativo. Há uma discussão hoje na economia, eu né, lancei um livrinho agora de análise econômica do processo e por isso estudei economia um pouquinho. E há uma discussão hoje na economia de uma superação do paradigma da economia clássica que dizia que o que caracterizava o pensamento econômico, que caracterizava o comportamento econômico era a eficiência, né? De Adam Smith, etc. Esse pensamento que fazia a economia girar em torno da eficiência. E hoje alguns autores têm dito, o que interessa para a economia não é mais eficiência, o que interessa para a economia é inovação. Os países que são ricos, os países que estão se desenvolvendo, os países que estão puxando todos os aspectos da evolução do capitalismo, são os países inovadores. Não são os países eficientes, não é eficiência. Não interessa quanto você faz, fazer mais com menos, essa fase passou. Hoje a gente está na fase da inovação. E o CNJ claramente reflete isso hoje. Fazer diferente, experimentar. A gente aqui, como nós somos um tribunal pequeno, a gente conseguiu fazer algumas coisas inovadoras curiosas. Vou citar uma, que é uma da qual eu participei. A gente tem no regimento uma ferramenta atípica de uniformização do pensamento do tribunal, que é uma afetação de julgamento para a sessão. Sem RDR, sem IAC, a gente pega o caso que está na turma e fala, olha, esse caso é muito importante. O regimento prevê que você afeta para a sessão julgar no lugar da turma, porque isso permite que você uniformize o pensamento das turmas. Então, é uma forma desburocratizada de se fazer uma afetação de menor escala, de se fazer uma solução interna de algumas controvérsias, que o nosso regimento previu, né? E acho que isso, essas pequenas coisas que têm se feito por aí, mudam muito o modo como o judiciário se comporta. E é o meu segundo ponto, eu queria destacar. Eu acho que, já falei isso aqui, já falei isso várias vezes, que já me ouve com alguma frequência, já me ouviu falar isso várias vezes. Eu acho que a gente vive hoje uma revolução silenciosa da atividade jurisdicional que foi espoletada por duas resoluções do CNJ, que são a 349 e a 350. A resolução 349 foi aqui oficializou, né, a criação e determinou a criação dos centros de inteligência, por você mencionados, em todos os tribunais. Os centros de inteligência são uma revisão do princípio da inércia. Nós entendíamos inércia como o que chegar a gente julga, do jeito que chegar, do jeito que chegar. O centro de inteligência é o oposto disso. O que está chegando? Opa, o que está chegando? Por que está chegando? De que jeito que eu vou trabalhar isso que está chegando? Isso que está chegando é predatório? É meritório? Qual é a fonte desse conflito? Será que eu consigo tratar a fonte desse conflito de outro jeito? Negocialmente? Há vários centros, né, a experiência de centro de inteligência em locais como ela tá, nos quais ela está avançada, por exemplo, na 5ª região, que foi, né, das pioneiras disso, a região Nordeste foi a pioneira nesse assunto. O pessoal do Centro de Inteligência detectou já alguns conflitos. Ele falou, não, isso aqui eu preciso fazer uma reunião. Vamos chamar essas pessoas aqui para fazer uma reunião extrajudicial e tratar a origem desse conflito, em vez de eu ficar julgando o processo, né? Então, isso é uma visão de inércia completamente diferente dessa visão de inércia de chegou eu julgo, eficientista, com a qual a gente trabalhou até aqui. E a segunda é a resolução 350, que é a da cooperação, que rompeu com a ideia de que o juiz é um ser solitário, que governa o seu próprio reino, chamado gabinete, vara, e que ali, o que quer que aconteça, ele vai ter que resolver, tal como um presidente de um pequeno país, todos os problemas são problemas dele. Hoje não é mais isso, né? Hoje você tem uma série, e eu sei que você trabalhou imensamente nessa mudança especificamente, hoje tem uma série de mecanismos de atos concertados, de cooperação entre juízes, para fazer coisas absolutamente impensáveis. É muito impressionante, das coisas que mais me impressionou quando eu voltei agora ao judiciário, né, é que, bom, pelo lado meio cheio, meio vazio do copo, pelo lado meio cheio, pelo lado meio vazio, como ainda tem gente resistente a isso,
né? Eu participo de uma cooperação com o TJ de Pernambuco, do qual eu sou magistrado consultor. E eu ouvi várias pessoas, mas como assim um juiz vai dizer para o outro o que fazer? Mas que coisa absurda, o juiz é que decide. Aí eu falei, mas então existe alguma espécie de princípio da onisciência judicial, né? O cargo vem com alguma toga de onisciência, em razão da qual você sabe tudo. E você não pode perguntar nada para ninguém, porque você sabe tudo, né? E o CNJ foi e regulamentou isso. Foi feito antes e foi regulamentado, foi incluído na norma. Então, é o que você falou do conforto do administrado, né? Eu sou magistrado consultor, porque isso está previsto na resolução do CNJ, né? Então, me dá conforto de fazer isso oficialmente, de participar das audiências oficialmente. Eu não estou lá como uma espécie de eminência parda, fazendo coisas ocultas, né? Não, estou cumprindo a norma do CNJ. O CNJ deu esse conforto. E a gente tem os atos concertados alterando completamente a competência jurisdicional. A Bahia tem um exemplo extraordinário em Vitória da Conquista, muito simples, e essas iniciativas são extraordinárias porque elas são muito simples, muito simples. Vitória da Conquista tem 3 varas federais e tinha muitos processos, como nós temos aqui, de vícios construtivos do Minha Casa Minha Vida, meu caro Lincoln. Muitos processos. E aí o que aconteceu? Em razão da distribuição, esses processos foram esparramados entre os 6 magistrados, porque não tem especialização, uma subseção pequena. O que eles fizeram? Um ato concertado entre os 3. O ato tem uma página e meia, em que eles decidiram o seguinte: eles iam sortear os prédios entre os juízes. E o juiz que recebesse o prédio, receberia todos os processos daquele prédio. De modo que ele poderia fazer uma perícia só, ele poderia conduzir toda a situação, ele ia entender a situação do prédio como um todo, quais são os vícios construtivos daquele prédio. Ah, mas isso viola o juízo natural. Claro que não viola. Houve sorteio, há objetividade na escolha, ninguém ficou lá pensando. Aí, mas vai dar problema na distribuição. Compensação. Compensaram. Quem ficou com mais vai compensar com outros processos. Então, é um negócio, é tão extraordinário, e parte do extraordinário nisso está exatamente na simplicidade. Não é ser eficiente, é ser inovador. Não adianta mais fazer modelo e ficar repetindo e triturar processo, né? Hoje, o que se espera do judiciário não é mais um judiciário triturador de processo. É um judiciário que saiba inovar, entender o que vem e trabalhe bem com os esforços que tem. A gente não vai mais ampliar o judiciário como ampliamos nas últimas décadas. Não há mais dinheiro para isso. Nós não vamos crescer o judiciário 30%, 40% nos próximos anos para dar conta, pelo menos até 30 de junho, que foi a última estatística que eu vi, dos 83 milhões de processos que nós temos pendentes hoje na jurisdição, que aumentaram nos últimos anos. Nós não vamos mais, não adianta ter essa esperança, vamos aumentar, porque para aumentar e ter um impacto, teria que aumentar muito o número de juízes, e o número de servidores, e o número de pessoal técnico, teria que aumentar muito, não adianta aumentar pouco, para ter um impacto nesse volume de 83 milhões de processos, teria que aumentar muito. Meia dúzia não vai resolver, e não há dinheiro. Não há dinheiro. Então, ou nós... E aí, o problema é, as ferramentas de eficiência chegaram a um limite. Né? O que o processo eletrônico podia nos trazer, ele já trouxe, as ferramentas de eficiência, a computação, chegaram num limite, elas estão esgotando o seu potencial. Vamos ter um pouquinho mais aí, talvez, com inteligência artificial e tudo, mas ou a gente inova, ou a gente vai ser engolido por essa multidão de processos e vamos continuar reclamando que trabalhamos muito, que não dá conta, que é muito processo. Então, a gente vai ter que achar o caminho da inovação. E eu acho que, curiosamente, ao contrário do que talvez fosse a nossa expectativa, o CNJ tem liderado isso. Claro, eu estou, obviamente, aqui me focando num aspecto do CNJ. Né? O CNJ são muitos, né? Ele tem muitas facetas, a gente reclama de umas, faz parte, também não é um órgão, não é um órgão que faça tudo certo, faz muita coisa errada. Mas naquilo que faz, no que tange ao aspecto da inovação, tem propulsionado uma inovação muito significativa. Então, eu acho que você aborda um tema de extraordinária importância para todos nós. E aí queria, então,
concluir aqui a minha fala e te dar a oportunidade de, se possível, falar um pouco mais da cooperação, que eu sei que é um assunto que você gosta, da cooperação e do papel da cooperação na justiça multiportas e no modo como ela está qualificando essa porta do judiciário. Excelente, excelente. O historiador do futuro vai ter de dar uma contribuição que é examinar de que maneira a personalidade do presidente do Supremo interferiu na personalidade do CNJ. Porque é muito marcante, vocês vão perceber, é muito marcante isso. Cada presidência do Supremo dava ao CNJ uma cara. Então, teve a cara da repressão, controle disciplinar, teve a cara de expandir para presídio e direitos humanos, teve a cara da proteção da magistratura, teve um CNJ protetor da magistratura. Teve. Então, cada um foi dando a cara do seu presidente. A do ministro Luiz Fux, por exemplo, foi tecnologia. Claramente, foram os 2 anos da pandemia, 2020 e 2021, e a cara ali foi investir em tecnologia, fazer uma espécie de revolução tecnológica e muito relacionado à abordagem econômica. Você vai ver que as recomendações das resoluções tinham essa pegada, que era o que na época mexia com o coração do ministro Fux. E aí, vem a cooperação judiciária. A cooperação judiciária é essa articulação do judiciário, do julgador, do juiz, com membros do judiciário da própria ou de outra justiça, mas também com entes não judiciários, como litigantes habituais, OAB, tribunais administrativos. Então, você tem a articulação que se dá dentro do judiciário, portanto, intrajudiciário, como uma cooperação que se dá entre instituições, que é a interinstitucional, que é o judiciário e para fora do judiciário, é o que se chama de cooperação judiciária. O CPC de 2015, ele inovou demais no assunto. Ele quase que refundou a cooperação judiciária no Brasil em 3 artigos, 67, 68 e 69. Os 3 inspirados numa recomendação do CNJ, que ninguém leu. É uma recomendação de 2011. Ninguém deu a menor bola para essa recomendação, e não deu mesmo. Foi uma recomendação que ficou aí. Só que aquilo que era uma recomendação do CNJ foi incorporado ao texto da lei, virou lei. 3 artigos. Era uma coisa tão diferente que não havia sequer doutrina sobre o assunto. Mas doutrina zero. Doutrina zero sobre o assunto. Zero. Quem gostava do assunto, e que eu acho que foi responsável por isso, foi até um mineiro, desembargador, acho que desembargador do trabalho, Antônio Vasconcelos. Antônio, é professor da Federal, né? Antônio Gomes Vasconcelos, eu suspeito, ele nunca me disse, mas eu suspeito que ele é que está por detrás disso. Ele é que está por detrás da recomendação do CNJ, que inspirou o CPC, e ele já tinha estudos, tem até hoje estudos, seus orientandos faziam isso, mas não era uma coisa disseminada. E aí, vou falar por mim, eu fiquei 4 anos elaborando o CPC no Congresso Nacional, conheci o CPC do artigo 1º ao 1072, sabe tudo, os artigos, a origem dos artigos. Talvez eu fosse a pessoa que mais dominasse o texto do CPC. Assim, pode ser que eu seja, naquela época, naquele momento histórico, eu fosse a pessoa que mais dominasse o texto. Onde estão as coisas? Me perguntaram, onde é que está isso, Fred? Pois bem, eu, com esses atributos, com um curso de processo em 5 volumes, com 20 anos à época, 20 anos de casa, olhei para o 67, 68, 69, olhei e não tinha o que dizer. Eu não tinha o que dizer, eu não sabia o que falar. Eu não sabia fazer um comentário, não sabia nada, não sabia o que era aquilo. Eu não sabia o que era aquilo. Veja bem, eu com esses atributos. Imagine as pessoas que têm outras preocupações na vida. Né? Além de estudar processo. Eu fiquei pensando nisso. Aí me perguntavam, Fred, fala sobre cooperação judiciária. Eu fiz, rapaz, eu não tenho o que falar, eu eu preciso aprender. Fiquei de 2015 até 2019
refletindo sobre o assunto. Refletindo. Aí comecei a já ter algumas ideias. Aí botava os meus orientandos de graduação para poder avançar em ideias que eu tinha, aí eles pesquisavam mais. Fui chamado para algumas bancas importantes para mim, a banca de Thaís Pascoal, no Paraná, a banca de Luiz Volpe, na PUC de São Paulo, que tentavam dar uma ou outra contribuição. E essas peças, essas contribuições soltas, foram montando um quebra-cabeça para mim, aí a coisa começa a aparecer. É negócio de você montar um quebra-cabeça, que coloca cada peça, uma peça azul, porra, essa peça azul, uma preta, não significa nada, né? Mas quando você junta uma na outra, daqui a pouco a imagem vai aparecendo. E foi isso que começou a acontecer comigo. Aí, em 2019, eu resolvi fazer minha primeira formulação teórica na minha cabeça, né? Minha primeira arrumação. Vou arrumar. Divulguei numa palestra em Santa Catarina e eu achei que o resultado foi positivo da palestra e resolvi escrever um livro, nessa reta final de 2019, que se chama Esboço de uma Teoria... Cooperação Judiciária Nacional, Esboço de uma Teoria para o Direito Brasileiro. Cooperação Judiciária Nacional, que até era de capa amarela assim também. Publiquei em 2020. Aí o que é que eu fiz ali? Eu organizei o assunto. O que é cooperação judiciária, classificação, elementos. É a organização, criar um assunto. Você criar um assunto é uma onda. Porque não tem nada, né? Então, o que é esse assunto? Aí fica conceito, elementos, classificação, tipologia. Publicou o livro, Pandemia, publico em casa, me procura o CNJ. Fred, a gente quer lhe nomear para ser do Conselho Diretivo da Rede Nacional de Cooperação Judiciária. Que existia, mas estava morta. Existia porque a recomendação do CNJ existia desde 2011. A gente quer nomear você e quer nomear Cabral, o Antônio do Passo Cabral, que tinha acabado de escrever uma tese sobre o juiz natural e tinha um pedaço da tese sobre cooperação judiciária. Nomearam nós dois, março de 2020. E aí o conselheiro do CNJ, Mário Guerreiro, que é juiz do Rio Grande do Sul, e é o conselheiro do CNJ que estava com a cooperação judiciária. Ele falou assim, Fred Cabral, Fux disse que a gente tende a regulamentar a cooperação judiciária. Vamos regulamentar esse negócio. Tem clima para isso. Vocês ajudam? O que é que aconteceu? Minutamos a resolução do CNJ. Essa 350, que veio em outubro de 2020 e foi publicada. Essa resolução, aí sim, já uma compreensão das coisas muito diferente, ela leva a cooperação azul. Ela, enfim, é uma escola de samba da cooperação judiciária. Você lê, você vai ler, e a gente fez de propósito. Basta ver que a resolução tem anexos. E os anexos são exemplos, modelos. Modelo de ato conjunto, modelo de ato concertado, modelo de auxílio direto. Boa parte deles feita por mim. Quer dizer, por mim e por Cabral, todos. Os modelos foram feitos por mim e por Cabral. Aí hora um fazia de ato concertado, outro. A gente fez por quê? Porque o Guerreiro chegou para a gente e fez assim, os juízes vão precisar disso. Tem que ter um modelo de formulário que ajude a dar os primeiros passos no assunto. Pois foi realmente uma decisão muito certa. Os primeiros atos concertados, todos seguiam exatamente aquele modelo. Até hoje seguem. Se pegar lá o anexo, até hoje é um modelinho que a gente criou ali, que também a gente não sabia o que era. Veja, a gente nunca tinha feito. A gente criou uma ideia do que acha que deveria ser. Tudo é experimentando. Experimentando para ver se funciona. 4 anos depois, agora, vai completar 4 anos agora, acho que é 20 de outubro a resolução. É uma realidade absolutamente consolidada no Brasil. O CNJ faz eventos, a Rede Nacional faz eventos de cooperação desde 2021, todos os anos. Desse ano, inclusive, foi uma coisa impressionante. Impressionante a qualidade, as práticas que os juízes trazem, desde práticas muito singelas, como essa que Vitorelli falou, como a outra de juízes de família da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Essa é ótima. 2 varas de família da Barra da Tijuca
Eles disseram o seguinte, olha, vamos fazer o seguinte, o primeiro que receber processo envolvendo uma família, fica com todos os processos daquela família. Então, a conexão pela família. E uma coisa simples, porque o que acontecia? Alimentos ia para uma, não sei o que, ia para outra, então podia ter gerar ou retrabalho, ou uma desarmonia. Desde coisas simples assim, a coisas ultra complexas envolvendo problemas estruturais, desastres ambientais. Agora, por conta do Rio Grande do Sul, nós da rede propusemos ao Conselho, o Conselho aprovou, uma recomendação que dissesse o seguinte, olha, usem a cooperação judiciária, os tribunais do país podem usar a cooperação judiciária para ajudar o judiciário do Rio Grande do Sul, que vai sofrer uma consequência enorme, né? Porque imagina o que vai ser o judiciário do Rio Grande do Sul para receber todas as ações indenizatórias de seguro, eu não consigo nem calcular, benefício social. E aí saiu essa recomendação, e o TJ do Rio de Janeiro já firmou a cooperação judiciária com o TJ do Rio Grande do Sul para haver compartilhamento de juízes. Compartilhamento de juízes. O juiz do Rio de Janeiro poder auxiliar o juiz do Rio Grande do Sul com instrução, elaboração de minutas. Isso é incrível. Estou dando um exemplo bem bobinho a um exemplo ultra sofisticado como esse. E aí você me pergunta, tudo isso para responder a sua pergunta. Fred, qual é o papel da cooperação judiciária num sistema de justiça multiportas? Veja, na elaboração do livro, a gente foi começando a perceber que havia no nosso direito uma série de institutos que ajudavam o sistema a funcionar melhor. Ou seja, ajudavam o sistema a fazer com que as portas se interligassem, se interagissem, e elas funcionassem com mais eficiência, como se fossem lubrificantes do sistema, lubrificassem o sistema. A gente identificou os negócios processuais, sem dúvida, identificamos a produção antecipada de prova e a cooperação judiciária. O que é a cooperação judiciária? Ela é aquilo que a gente chamou de catalisador do sistema de justiça. Uma das partes do livro é a parte chamada catalisadores. Os que são os catalisadores? São os institutos, as ferramentas do sistema que fazem com que as portas interajam com mais eficiência. Uma das principais delas é a cooperação judiciária. Por quê? Porque articula o próprio judiciário em cada um dos ramos e entre os ramos do judiciário, e a relação do judiciário com os entes fora do judiciário, realizando os chamados protocolos institucionais com a advocacia pública, por exemplo, que é um litigante habitual. Protocolo institucional esse está previsto, inclusive, na Lei de Liberdade Econômica, expressamente. Então, não dá para pensar o sistema brasileiro de justiça multiportas ignorando essa impressionante ferramenta catalisadora que é a cooperação judiciária nacional. É isso. Falei muito, mas era isso. Eu vou praticamente já para, não sei se vai haver alguma pergunta, mas tem alguma pergunta, podemos abrir umas perguntas aí, eu acho que seria interessante. Tem que falar no microfone por causa da transmissão. Então. Boa tarde, tudo bem? Eu peço desculpas se eu não compreendi direito, eu ainda estou cursando direito, estou na metade do curso ainda, mas ouvindo isso que o senhor estava falando, professor, sobre essa função do CNJ, de então, tanto de regular as estratégias do sistema de justiça, quanto de criar direito processual mesmo, nesse âmbito de experimentar essas novas estratégias e criações, eu me recordei da resolução do CNJ recente sobre os divórcios no cartório, que foi, inclusive, a minha professora comentou na aula de Direito Civil de Família, e eu
Queria saber se isso tem a ver, sim, com o tema que a gente está discutindo aqui hoje, se é uma forma de acesso à justiça, uma porta de acesso à justiça, e se o senhor puder também, o que o senhor pensa sobre isso? Esse exemplo é espetacular, né? É um exemplo quase que emblemático, porque é uma resolução do CNJ que vai autorizar que as serventias extrajudiciais realizem divórcios que, vírgula, pela lei, vírgula, deveriam ser realizados no judiciário. Ou seja, o CNJ, ele, olha quando ele observa o sistema de justiça. Ora, esse problema aqui, em vez de ir para o judiciário, vamos levar para uma outra porta, que é capilarizada, que tem todos os municípios, tem 13 mil serventias extrajudiciais no Brasil. Vamos para cá. A ideia é ótima. O problema ali é que é contra a legem, evidentemente. Mas aí, o que aconteceu? Vem o STJ, em seguida, né, faz meses depois, julgando um caso concreto, disse que podia mesmo, que podia divórcio naquelas circunstâncias, que envolvem incapaz, poder ser na serventia. O STJ disse isso. O STJ meio que, ao fazer isso, diz assim, tá vendo que o CNJ fez bem? É um avanço ali. Acho que o CNJ avançou ali, num ponto que está no limite, para poder me preservar aqui, está no limite da legalidade. Como a mesma coisa com a resolução da execução fiscal. Essa resolução vai dar pano para manga. Porque o que é que o CNJ fez? Em dezembro do ano passado, o STF, ele diz que é constitucional restringir execuções fiscais de pequena monta, quando for desproporcional. Tal. O STJ diz que isso é constitucional. Está dito isso. Agora, o que é pequena monta? Nada disso o STF disse. O STF disse que é só constitucional. Fevereiro de 2024. CNJ começando ali. CNJ massa. Vou baixar uma resolução concretizando o precedente do Supremo e debulhando ele. Até 10 mil reais, até 50 mil, município tal. Fez uma regulamentação do precedente do STF. Muito impressionante isso. E os resultados parece também que foram muito impressionantes. Eu vi Barroso falando semana passada da diminuição de, eu acho que 10% do acervo de execuções fiscais. O que é processo? O que é 3 milhões de processos. Estamos falando de 3 milhões de processos. Verdade. Então, está acontecendo agora o que aconteceu no início dos anos 00, que é o seguinte: o CNJ está testando os seus limites. Está testando os seus limites. Testou lá no nepotismo, deu certo. Está testando. Ele vai colocando uma linha a mais da infantaria. Se o sistema não reage, ele está funcionando e é isso aí, ele vai. Vai indo. Vamos ver como é que o sistema vai reagir nisso. Eu acho que nesses dois casos o CNJ deu um passo além do que poderia ter dado, eu acho. Poderia ser por recomendação, porque por recomendação tudo pode. Porque a recomendação recomenda, faça isso, faça aquilo. Resolução é hard law. Resolução é direito estrito. Isso que eu acho um pouco mais complicado. Mas como eu sou da rede do CNJ, colaboro para cacete do CNJ, me chamam, e eu gosto do CNJ, eu vou dizer que está no limite. Tá? Primeiramente, gostaria de dar boa tarde a todos presentes, à mesa, agradecer pela oportunidade de podermos estar aqui com profissionais tão ilustres. Espero algum dia poder estar em uma mesa assim, debatendo sobre como o extrajudicial pode ajudar o nosso judiciário brasileiro, pode acelerar os nossos processos, né? Já trabalho com o extrajudicial há mais ou menos um ano. Gostaria de entender
na visão dos doutores, como é que podemos popularizar tanto a arbitragem quanto conciliação e mediação como resolução de conflitos aqui no nosso país para a população civil, fora do empresarial, que utiliza muito da arbitragem, mas para conflitos como, por exemplo, questão de aluguel ou outras disputas civis comuns que temos hoje em dia. Outra pergunta que eu gostaria de fazer, na visão dos senhores, é sobre a decisão do STJ de nulidade de cláusula arbitral em contrato consumerista. O que vocês acham dessa intervenção do STJ em uma cláusula que cumpriu todos os requisitos da Lei 9.307 de 1996? Vocês acham que isso vai se prolongar ou se estabelece até aí essa intervenção? Muito obrigado. Para mim? Isso aí, uma pergunta... Várias. É difícil fazer projeção sobre isso. Não consigo projetar. Quanto à divulgação da arbitragem, eu posso dizer o seguinte: o Brasil é o 4º país do mundo em arbitragem. A arbitragem no Brasil é consolidadíssima. O Brasil é uma potência arbitral. Depende do câmbio, é 4º ou 3º do mundo. Aí vai variar de acordo com o câmbio. O problema é que ninguém sabe porque a arbitragem é sigilosa. Então, muitas pessoas dizem assim, não existe arbitragem no Brasil. Não existe porque você não vê? É disso que se trata? Eu sempre pergunto isso para a pessoa. Quer dizer, o que você não vê não existe? Eu digo isso para o meu interlocutor. Quer dizer, o mundo é o seu mundo de visão? Se o mundo fosse seu mundo de visão, estamos todos feitos, né? Então, o sistema arbitral, ele existe muito impressionantemente consolidado no Brasil. Como difundir? Acho que é algo que precisa ser feito. E acho que já foi feito nas grandes faculdades do Brasil, acho que todas. A arbitragem já faz parte do currículo obrigatório. Então, você faz hoje um currículo obrigatório de direito, você vê a arbitragem na faculdade e, consequentemente, conhece o sistema. Eu acho que é por aí. Eu acho, só para dar um palpite aqui, eu acho que também não adianta muito a arbitragem querer avançar sobre áreas nas quais ela não vai bem. É aí a questão da adequação que o professor Fred estava falando. Recentemente houve um caso nos Estados Unidos, meus alunos até que estavam comentando isso, em que uma Suprema Corte Estadual decidiu que uma pessoa que morreu intoxicada com uma refeição da Disney, Jordana, não podia processar a Disney, no judiciário porque ela tinha contratado o Disney Plus. E no Disney Plus tinha uma cláusula dizendo que qualquer relação sua com a Disney vai ser resolvida por arbitragem. Isso gerou uma revolta tão grande, uma revolta social tão grande, que a própria Disney resolveu desistir da arbitragem. De tão vergonhoso que foi isso, a Disney resolveu desistir dessa arbitragem. E aí, agora, nesses últimos dias, saiu um follow-up dessa notícia, que uma pessoa que se acidentou na Uber, em Nova Jersey, também não podia processar a Uber, porque tinha pedido uma refeição no Uber Eats, e no Uber Eats, embora no Uber Eats tinha um contrato dizendo que todos os seus conflitos com a Uber vão ser resolvidos por arbitragem. E aí a Suprema Corte de Nova Jersey reconheceu a validade dessa cláusula. Ou seja, eu acho que isso não é vantagem para a arbitragem. Acho que se a arbitragem quiser avançar, como aconteceu nos Estados Unidos, sobre campos que não lhe são próprios, nos quais ela não traz uma solução adequada, ela vai acabar sofrendo um backlash que é pior, porque ela vai ser descreditada, ela vai ser vista como um mecanismo de tirar direitos das pessoas em vez de garantir direitos para as pessoas. Então, eu acho que a arbitragem está bem como está. Acho que há um campo ou outro aí que a gente vive alguma zona limítrofe. Por exemplo, né, o quinto andar, né, que é uma imobiliária, todos conhecem, coloca cláusula arbitral em todos os contratos de locação. Algo que ainda está limítrofe. Aqui em Minas Gerais, você vai achar decisões do TJ negando validade a essa cláusula arbitral. Eu, pessoalmente, tenho muita dúvida nessas situações de arbitragem em que um dos lados é um litigante, é um player, né? Vamos chamar de player, é um player repetitivo e o outro lado é um player eventual. Porque imagine que você é a Câmara Arbitral. Você sabe quem te escolheu, né? Quem que te escolheu para ser a Câmara Arbitral de todos os contratos do quinto andar? Por acaso foi o locatário? Foi o locatário? Não foi, né?
Foi o quinto andar. E até que ponto isso compromete a imparcialidade do julgador, considerando que ele sabe que ele só é árbitro porque ele foi escolhido por uma das partes e não por ambas as partes, né? É o mesmo problema da arbitragem trabalhista. Mesmíssimo problema da arbitragem trabalhista. Todo árbitro trabalhista sabe que quem o escolheu foi o empregador, não foi o empregado. Então, você tem um problema de imparcialidade. Então, eu acho que a arbitragem faz bem de desenvolver esse mercado, o mercado empresarial, o mercado dos players não hipossuficientes. Eu acho que essa tentativa de avançar por campos, né, por zonas não desbravadas e de conquistar novos mercados, pode acabar mal, porque pode gerar uma reação, e o Brasil não tem essa visão tão pró-arbitralista como os Estados Unidos têm. Para ter uma mudança legislativa e restringir, não custa nada se ela ficar descreditada. Então, eu acho que desenvolver-se nas áreas em que ela vai bem, em que ela é a porta adequada para a solução de conflitos, seria mais positivo do que querer avançar muito, né? Presidente. Eu quero fazer umas considerações finais aqui e dizer que foi muito produtiva e muito útil as apresentações. Gostei muito da sua apresentação sobre o CNJ, essa visão de alguém de fora e, ao mesmo tempo, que teve alguma influência lá em algumas resoluções, né? E o desembargador Vitorelli, por esse histórico das linhas do CNJ, né? Desde a disciplinar, da eficiência e da inovação, né? Eu achei muito interessante também essas colocações, viu, professor Fred? Eu vivi, não sou um juiz antigo, né? Comecei há mais de 30 anos de magistratura e peguei essa discussão, do nascimento do CNJ, até mesmo antes de 2004, essa discussão muito grande, não sei se você lembra do Conselhão, né, da CPI do Judiciário. Então, realmente, o CNJ nasceu como um controle do Judiciário. Ele nasceu para controlar o Poder Judiciário e que houve uma reação histórica dos juízes. Os juízes, não, como é que pode ter alguém que não seja do Judiciário para controlar? Essa discussão levou, e depois mesmo da CPI do Judiciário, que pegou lá o juiz Nicolau, né, entre outros casos, teve todo um momento favorável para a criação do CNJ. E agora, eu faço uma ponderação aqui, duas ponderações do CNJ. A primeira é que o CNJ, a minha percepção também, pessoal, ele cresceu muito também porque ele preservou o Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores nesse campo disciplinar. Ao não mexer com o Supremo Tribunal Federal, o CNJ teve um campo livre para os outros campos da magistratura. Quem controla o CNJ é o Supremo. E não poderia mesmo, né? Ou poderia. Ou seja, como ele é um órgão abaixo do Supremo, ao não mexer com o Supremo, ele teve o aval, ele pode crescer em todos os campos, né? Eu penso outro. E na Justiça Federal, né, o juiz Carlos sabe muito bem, nós temos o CJF. Então, nós temos um problema sério com o CNJ e o CJF, porque o ideal, eu acho, é que nós só tivéssemos o CJF fazendo o controle, e o CNJ, porque ele nasceu para a Justiça Estadual, né? O CNJ nasceu para a Justiça Estadual. Ele, não digo que apequenou o CJF, mas assim, nós temos dois controles. Nós, na Justiça Federal, acabamos de ter dois controles, CJF e CJF. E, às vezes, até há normas contraditórias entre eles. O seu trabalho criou depois o Conselho da Justiça. Agora, o CNJ, de fato, fora isso, fora essas situações em que ele olha para o Brasil como um todo, ao mesmo tempo que ele olha para o Brasil, ele cria, nós temos que ver problemas de diferenças. Essa resolução da execução fiscal, dessas execuções, teve prefeitos com pequenos que eu vivo dessas cobranças de execução de 10 mil reais. Como é que eu posso abrir mão disso? Então, quando há uma norma para o Brasil, que é um continente, às vezes nós temos um problema seríssimo dessa adequação, como você falou muito bem, essa adequação de como a gente às vezes vê aqui, Justiça Federal, isso aqui não é para a Justiça Federal, mas a gente é obrigado a informar, a mandar para o CNJ tudo. Tirando isso, né, tirando esses 3 pontos, eu acho que o CNJ foi muito bom para o Brasil. Ele realmente é o órgão judiciário que mais cresceu e que contribuiu muito e contribui bastante para
para a gestão judiciária, para a resolução de conflitos, e agora que eu vim entender, inclusive, a resolução de cooperação judiciária, quando eu li, eu disse, foi feito por um processualista, eu não sabia que sendo ele. Ela até legislou, né, porque ela cria, além dos atos concertados, além do auxílio direto, ela cria o ato conjunto e a cooperação interinstitucional, né, que não está no Código de Processo Civil. Ela parece uma legislação. Isso é muito bom, porque avanços que nós temos institucionais. Mas eu não quero me alongar muito, porque eu aprendi muito aqui, viu, professor Fred, essa sua visão do direito, essa sua solidez no direito processual, essa segurança e essa percepção que só um processualista com essa capacidade de ter uma visão em todos os campos tem, nos traz esse material todo de informações e de percepção da justiça no Brasil. E, do mesmo modo, o professor, meu colega, né, colega aqui da casa, nosso orgulho por ser também um grande pesquisador aqui no TRF6, Edilson Vitorelli, e eu fico feliz também por haver essa completude de exposição. E eu, como presidente do tribunal, fico feliz de vê-los aqui, todos vocês. Queria que a escola continuasse com novos eventos, em que a gente pudesse estar, assim, né, nesse contato próximo e, principalmente, tendo, né, a alegria de ter dois grandes processualistas aqui nos brindando com esse engrandecimento para o direito e nos trazendo, com essa palestra, muitas inovações, como se diria no CNJ. Muito obrigado, professores. Senhoras e senhores, agradecemos os pronunciamentos realizados. Com a devida autorização, declaramos encerrado o seminário.